prosa de 45. Bom, nós vimos lá na terceira geração modernista que o período da prosa de 45 foi um período bastante turbulento, né? Então a gente tem ali no Brasil a fim da ditadura Vargas, né, uma série de trocas de sucessões, né, na linha presidencial, a gente tem o período de redemocratização brasileira, e no mundo a gente também tem o fim da Segunda Guerra Mundial, ao início de uma era atômica com a questão da Guerra Fria. Então, o homem estava vivendo diferentes tensões, né? Então, a gente tem a solidão dos indivíduos nas grandes cidades, a mecanização do cotidiano, as relações tensas entre a vida pessoal e as regras sociais, a massificação, as crises existenciais, as desigualdades econômicas. Isso tudo veio, né, com com todo esse contexto social e econômico que o mundo e o Brasil estavam vivendo dentro daquele período. E a literatura, ela vai vir refletir todos esses dilemas no homem, vividos pelo homem moderno. Qual vai ser o projeto literário da prosa de 45? Eles vão retomar a pesquisa formal, mas ampliando as preocupações sociais e inserindo-as em uma perspectiva universal. Então, a gente vai ter, eles vão estar mais interessados em tratar da experiência interior dos indivíduos, essa noção de espaço e tempo, a ideia do eu e da sua relação com o outro. Então, isso vai acentuar o teor psicológico das narrativas. Então, a gente tem não mais um teor narrativo somente, a gente vai ter um olhar muito maior para dentro do eu, dos personagens. Então, não interessa somente o que aquela personagem age ou faz, interessa o que ela vivencia dentro dela. E aí a gente vai ter um desnudamento das angústias do indivíduo. Então a gente vai ter um personagem que faz quase que um retrato psicológico, né, de si, do seu próprio eu. E aí a gente tem, por exemplo, o conto ganhando muito espaço durante esse período, tanto na sua forma mais condensada, mais resumida, né, quanto na sua forma mais extensa. Então a gente tem, por exemplo, Guimarães Rosa construindo contos mais extensos. E aí a gente tem também uma mudança na estrutura tradicional do romance. Então, como eles estão interessados na experiência vivida pelo indivíduo, né, a experiência interior vivida por esse indivíduo, então eles vão abrir mão dessa organização tradicional do romance e vão atribuir novos papéis ao narrador e aos personagens. Então a gente tem um narrador que ele não só quer contar a história, né? Então essa função tradicional do narrador como organizador da história, ela vai ser revista. Ele tanto vai poder ser confundido com uma personagem que detém, né, diretamente a palavra, como pode ser transformado em uma espécie de consciência crítica que ajuda o leitor a refletir sobre o significado dos comportamentos das personagens. Então, ele pode ser aquele que detém, né, a palavra, ou seja, aquele que conta a história, aquele personagem, né, que vai contar a história, mas também pode ser a consciência crítica, né, que ajuda o leitor a conhecer por dentro, interiormente, essas personagens. Por isso que a gente falou do desnudamento das angústias do indivíduo, né? Porque eles vão colocar, né, elas vão expor todas as angústias, todas as tensões psicológicas vividas pelos personagens. Bom, a gente vai ver que não houve um único caminho seguido por todos os autores desse período. A gente vai ver que nós estudamos a prosa de 45 de acordo com os estilos e as tendências desses autores. Os principais, né, vamos dizer assim, os que vão
mudar, vamos dizer assim, a ficção realizada no Brasil até então, vai ser Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. O Guimarães Rosa, a gente vai ter o uso de uma linguagem muito particular, porque a gente vai ter a questão dos neologismos, a representação da linguagem do sertanejo, vai tratar de temas próprios a todos os seres humanos, a tudo que envolve o ser humano e não um ser humano em particular, né? E que questões seriam essas, né? Vamos dizer assim. São questões relacionadas a temas como o bem e o mal, a sanidade e a loucura, o certo e o errado, o amor e a morte, o acaso e o destino, ou seja, temas que não estão relacionados que não trazem uma visão particular, mas sim uma visão universal, né? E a Clarice Lispector, ela vai se desenvolver através de uma prosa que investiga os processos que tornam o ser humano único e que lhe dão identidade, ou seja, é uma narrativa muito psicológica, né? Então ela vai abandonar de certa forma o enredo para permitir e para fazer com que as suas personagens reconheçam sua própria identidade. Então, não está interessada no que acontece, né, nas ações, naquilo que acontece com a personagem, mas sim no que a personagem vivencia dentro de si em decorrência desses fatos. Então, o olhar dela não está para o externo, e sim para o interno, ou seja, para aquilo que se passa no interior das personagens. E a gente vai ver isso ao longo dos estudos desses dois autores. Uma das grandes características desse período é usar a linguagem, a forma como eles usavam a linguagem, que a gente diz que é um experimentalismo criador. A linguagem é a principal ferramenta, né, de criação literária para esses autores desse período. Então a gente tem, por exemplo, Guimarães Rosa com essa experimentação radical das palavras. De que forma? Através do resgate de termos arcaicos, de termos muito antigos, palavras muito antigas, neologismo, que é a criação de novas palavras, a reconstrução da fala do sertanejo de Minas, inversões surpreendentes e imagens delicadas e belas dentro da sua narrativa. Já Clarice, a gente tem um domínio da técnica do fluxo de consciência. Então, a gente tem aí é uma técnica dentro da narrativa, né, que é utilizada para expressar, por meio de um monólogo interior, os vários estados de espírito, as emoções que caracterizam uma personagem. Então, a gente consegue conhecer essa personagem, tudo que se passa dentro dela, através desse fluxo de consciência. Ou seja, a gente muitas vezes não sabe o que aquela personagem viveu, por que essa experiência teve esse impacto tão grande na vida dessa personagem, mas essa apresentação de uma série de impressões, de reações, de sentimentos, vai configurar esse fluxo de consciência, né? Então, é como se a personagem reverberasse, né, tudo aquilo que se passa dentro de si, e aí isso ganha forma no texto, criando aí e mostrando o funcionamento da mente humana. Então a gente consegue perceber como que aquela personagem pensa, como que aquela personagem é, através desse fluxo de pensamento, tá? De fluxo de consciência. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o estilo de cada um desses autores. O primeiro que aparece é o Guimarães Rosa. Bom, o Guimarães Rosa ele ficou conhecido como o descobridor do sertão universal, ou também como o alquimista das palavras, por saber trabalhar muito bem com elas. Então a gente vai ver as principais características presentes na obra desse autor.
A primeira que aparece é o regionalismo. Então, a gente tem esse regionalismo presente tanto nos temas, porque a gente tem o retrato do interior ali de Minas Gerais, quanto na fala, né, na reprodução dos personagens que vivem nesse lugar, com a fala dos jagunços, dos vaqueiros, né? Temos a questão do universalismo, como a gente falou, esse sertão, embora seja um lugar, né, específico, um regional, ele é universal, porque ele, através desse sertão, né, desses temas regionais, ele traz alguns questionamentos, alguns dramas vividos pelos seres humanos de maneira bastante universal. Então a gente tem dramas como amor, morte, ódio, medo, que afetam desde um homem simples, né, morador lá do sertão, quanto um homem culto, morador lá dos grandes centros urbanos. Então, o mesmo questionamento, os mesmos dramas vividos pelo sertanejo vão ser os mesmos dramas vividos pelo morador de grandes centros urbanos. Então, é isso que faz com que esse sertão seja universal, tá? E a questão da criação linguística, né? O Guimarães ficou conhecido como alquimista das palavras justamente por saber usar muito bem isso a seu favor, principalmente na criação dos neologismos. Uma das grandes características que a gente vê na obra desse autor são a criação das novas palavras, né? A recriação, a inversão das palavras, sempre tendo como ponto de partida a fala dos sertanejos, as suas expressões, as suas particularidades. Então, paralela à fala, né, o linguajar cotidiano e informal desse sertanejo, a gente tem o linguajar erudito do autor, né? Aqui a gente vê alguns dos neologismos presentes nas obras de Guimarães Rosa. Então a gente tem aí desafogaréu, cigarrando, justinhamente, essezinho, ossoso, retrovão, agarrante, bisbrisa, desfalar. Temos esse trecho aí onde a gente tem essa palavra Nomo Padre, Filho, Espírito Santo, Amém. Então é uma palavra enorme, né, que ele cria, né? Então são essas criações que trazem justamente a presença desse linguajar e o retrato desse sertanejo. Agora nós vamos ver um dos principais romances desse autor. Guimarães Rosa ele escreveu vários livros bem importantes. O primeiro livro dele é um livro de contos escrito à moda de fábulas, chamado Sagarana. Mas foi com Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, que ele ganha, né, vamos dizer assim, o seu maior prestígio. É uma narrativa que vai ser situada no interior de Minas Gerais, no sertão das Gerais, e traz a história de Riobaldo, que é um protagonista e narrador. Ele é um ex-jagunço, chefe de um bando, transformado em pacato fazendeiro que conta a um suposto interlocutor, que a gente não fica sabendo exatamente quem é, todas as suas aventuras durante a juventude, durante o período em que ele fez parte, né, do bando em que ele era jagunço. Então ele vai contar todas as andanças que ele fez pelo sertão como cangaceiro e principalmente vai fazer algumas reflexões a respeito da existência de Deus e do diabo. Então, como é mais ou menos essa história, né? Através dessa história, a gente tem, como a gente já falou, personagens sertanejos fazendo reflexões muito importantes sobre a vida. E aí o sertão, ele que se expande, como a gente falou, o sertão ele se torna não algo regional, mas universal, porque levanta questionamentos importantes, né, sobre que estão presentes na alma humana, que o que é o bem, o que é o mal, né? O próprio algumas frases são muito emblemáticas dentro desse romance, quando ele diz: viver é muito perigoso, porque o próprio jagunço descobre que a vida é sempre uma situação de risco. E uma outra questão é: aprender a viver
que é o viver mesmo, ou seja, isso significa que as pessoas precisam aprender a se adaptar às condições em que elas se encontram, né? Então, ao longo do romance, há várias reflexões como essas, por exemplo. E aí, a história conta, como eu falei, a história de Riobaldo, né? Quando a sua mãe falece, ele é levado para viver com o padrinho na fazenda de São Gregório. Lá ele conhece o Joca Ramiro, que é um grande chefe dos jagunços. O padrinho dele coloca ele para estudar, né? Tanto que ele é um narrador, né? Que ele, de certa forma, esse estudo, né? Garantiu, né? Uma condição, né? Alguma condição, alguma educação formal para ele, e aí ele passa a lecionar para Zé Bebelo, que é um dos jagunços daquela região. E o Zé Bebelo, ele queria pôr fim à atuação dos jagunços ali daquela região e convida o Riobaldo para fazer parte do seu bando, e ele aceita. E aí começa a primeira guerra narrada no romance Grande Sertão Veredas. O bando, né, do jagunço liderado por Hermógenes, ele entra em guerra contra o Zé Bebelo e os soldados do governo, mas logo esse Hermógenes ele foge. O Reobaldo, ele resolve então desertar desse bando do Zé Bebelo e encontra Reinaldo, que faz parte de um outro bando, do bando de Joca Ramiro. E aí ele decide então juntar-se ao grupo também. Essa amizade entre Reobaldo e Reinaldo, ela se fortalece, e com o passar do tempo, Reinaldo vai confidenciar para Reobaldo o seu verdadeiro nome, que é Diadorim. E aí, ao longo da narrativa, a gente vê que há uma relação muito próxima entre esses dois amigos, que chega a beirar uma certa paixão. E aí a gente fica a todo momento, né, com aquelas tensões, eles se amam, eles não se amam, e aí fica, né, naquele momento. Até que, depois de várias lutas, né, vamos dizer assim, de várias lutas entre bandos, né, entre jagunços, ele descobre que o Joca Ramiro, ele foi morto pelo bando do Hermógenes. E aí lá no final, o bando de Reobaldo resolve ir ao encalço, vamos dizer assim, de Hermógenes. E aí eles aprisionam a mulher do Hermógenes. Em um primeiro momento, acham quando eles encontram, né, o grupo do Hermógenes, há uma grande luta e uma sangrenta batalha. E aí Diadorim, ele vai enfrentar Diadorim, que é o Reinaldo, né? Ele vai enfrentar o Hermógenes no confronto direto. E aí eles dois morrem. Então, quando o Reinaldo morre, né? A gente vê que há um momento de bastante tensão, porque a gente tem aquela paixão que o Riobaldo, né, possivelmente sentia por Diadorim, por Reinaldo, né? E aí o que acontece? Quando ele vai, né, lavar o corpo do amigo para enterrar, né, preparar o corpo do amigo para enterrar, eles descobrem que Reinaldo, né, que Diadorim na verdade era uma mulher. E aí, ou seja, no final, eles viram que todo aquele sentimento que os dois tinham era um sentimento puro e verdadeiro, né? E que eles poderiam, né, ter se entregado um ao outro, né? Vamos dizer assim. Mas a gente só descobre que Reinaldo é de Adorim no final do romance. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra de uma outra grande e importante autora desse período, Clarice Lispector.
Bom, Clarice Lispector, ela é uma autora que, na verdade, ela não é brasileira, ela nasceu na Ucrânia e ela veio para o Brasil em 1922 e depois, né, de muitos anos, em 1943, ela vai publicar vamos dizer assim, a sua primeira obra, né, chamada Perto do Coração Selvagem. E essa obra foi muito importante porque ela desnorteou, né, a crítica, que não estava muito preparada ainda para essa narrativa tão intimista proposta por essa autora. Bom, nós vamos ver as características agora justamente desse estilo, né? Como eu coloquei aí, a busca da identidade. A gente vai ver que o objetivo principal das obras de Clarice são as regiões, né, mais profundas da mente das personagens. E aí ela vai sondar psicologicamente essas personagens, e aí o enredo em si, ele fica com uma importância secundária. A gente vai ver que o enredo ele não tem tanta importância, porque as ações, quando elas ocorrem, elas vão se destinar a ilustrar características psicológicas da personagem. Então, é muito comum em Clarice a gente ver histórias que não tem começo, meio ou fim, né? E aí com isso vai predominar o tempo psicológico, né? Porque o narrador ele vai seguir o fluxo do pensamento e o monólogo interior das personagens. Por isso que a gente falou que o espaço exterior ele tem uma importância secundária, porque a narrativa vai se concentrar ali no espaço mental das personagens, é buscar a identidade psicológica dessas personagens. Então, as características físicas, por exemplo, vão ficar em segundo plano. Muitas personagens, por exemplo, não vão ter sequer nomes. Então, o que ela vai buscar? Ela vai buscar a compreensão da consciência individual, né? Marcada sempre pela grande introspecção das personagens. Então a gente vai ver ali uma sondagem psicológica na mente dessas personagens. E são narrativas complexas em que as personagens vão sempre passar por transformações capazes, né, de abalar a vida cotidiana, a vida prosaica que eles possuem, né? E aí há sempre um momento em que a personagem vai tomar consciência de sua própria individualidade. Então, essa consciência, essa tomada, né, essa consciência da identidade. E aí, muitas das vezes, essa consciência ela é desencadeada por situações muito corriqueiras. Situações como, por exemplo, o contemplar de uma rosa, a visão de um cego mastigando chiclete, porque em uma das falas da autora ela até declara a seguinte frase: os meus livros não se preocupam com os fatos em si, porque para mim o mais importante é a repercussão dos fatos no indivíduo. Então ela não está interessada nos fatos, né, em si. Ela está interessada no que os fatos provocam dentro dessas personagens, né? E aí a gente vai, por exemplo, observar, né, que todo essas personagens, né, que são criadas por Clarice, elas vão se descobrir num mundo meio que absurdo, né? E aí o que a gente chama de epifania, que é a descoberta da própria identidade a partir de um estímulo externo. Então a gente vai ver que esse processo de descoberta individual, por que passam as personagens, ele é chamado de epifania. Então esse termo ele vai se referir à tomada, né, vamos dizer assim, de consciência, a descoberta da própria identidade a partir de um estímulo externo. Então, como eu falei, a visão, por exemplo, de um cego mastigando chiclete. Então, as personagens, nesse momento, elas vão descobrir a própria essência, aquilo que a diferencia das demais e transforma essas personagens em pessoas únicas, em pessoas
singulares. Então, todo esse desequilíbrio interior que essa epifania provoca, ela vai mudar a vida das personagens para sempre, né? Então, os contos e os romances de Clarice, o principal interesse não está em desenvolver um enredo, mas em estudar a repercussão que esses fatos têm sobre a consciência dos personagens. Então, é uma narrativa muito introspectiva, que busca questionar, interrogar o que é o interior do ser humano, né? E revelar as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas angústias.